Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 5 de julho de 2024, são 7 horas da manhã aqui em Nova York, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E houve um grande ataque com drones contra a Ucrânia aqui de ontem para hoje, mas todos os drones russos foram devidamente derrubados. Visaram várias cidades aqui, desde Odessa, Mykolaiv, até Kiev e outras regiões aqui no centro da Ucrânia. Mas a Ucrânia também respondeu com ataques aqui em Krasnodar Krai e Rostov-on-Don, em instalações elétricas e químicas aqui na região. Também foi atingida uma instalação militar em Tambov, aqui nessa região da Rússia por aqui. No sul da Ucrânia, na região temporariamente ocupada de Kherson, um grande incêndio está se alastrando pelas florestas e campos por lá. Nessa região é uma região muito seca, os ucranianos mitigavam isso com irrigação através do canal da Crimeia, esse canal que corre aqui entre a represa de Nova Kakhovka e a Crimeia, está marcado em azul aqui no mapa. Só que esse canal agora está seco, porque os russos destruíram a represa de Nova Kakhovka, e agora essa região toda aqui, que sempre foi uma região muito seca, agora está mais seca ainda, né? Os ucranianos atingiram um grande depósito de munição russo ali, e independente disso, outros lugares ali também começaram a pegar fogo por conta do tempo seco, do clima seco que está ali na região. Um grande incêndio que está atrapalhando as tropas russas que estão aqui na margem esquerda do rio Dnipro. Na linha de frente, nenhuma grande novidade, a gente segue com basicamente a mesma visão que tínhamos aí nos últimos dias. Os russos têm pequenos avanços, mas nada significativo. Os ucranianos têm feito avanços aqui, principalmente aqui na região de Kriminá, Terni, essa região toda aqui em que os russos haviam avançado tentando chegar a Liman, e agora os ucranianos estão retomando o território aqui. Mas de qualquer forma, nada significativo, nada que mude de forma essencial a batalha lá na Ucrânia, né? Do ponto de vista diplomático, temos aí boas notícias, vários pacotes de ajuda chegando para a Ucrânia, tanto americanos quanto de outros países da Europa. Um Patriot novo alemão está chegando na Ucrânia, o que é uma coisa excelente, deve diminuir o problema de ataques contra cidades ucranianas. E até o Putin falou ontem que aceita compartilhar a Crimeia com os ucranianos. Olha que coisa, né? O nível que o cara está chegando de aceitação da derrota dele. Impressionante realmente, né? O que ele quer dizer com compartilhar a Crimeia, eu não sei, mas não interessa, porque a Crimeia é ucraniana, não tenho o que dizer, não tem nada para compartilhar ali, né? Bom, e vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Minarquistão, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vendo aqui a situação aqui na Ucrânia, como vocês podem ver, uma grande quantidade de drones aí de ontem para hoje. Os russos lançaram um total de 32 drones contra vários alvos na Ucrânia, mas todos os drones foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Os russos continuam usando o drone Shahed 136. É verdade que esses drones têm sofrido alterações, tá? Como eu explico para vocês, né? Usar sempre o mesmo tipo de drone acaba sendo uma coisa ruim para os russos, né? Lógico, é bom para os ucranianos, mas porque os ucranianos já sabem derrubar esse drone, então já fica uma coisa mais ou menos certa e fácil de descobrir. Não é que não tenha havido nenhuma mudança nos drones Shahed, existe sim, tá? Os drones têm agora vindo muito mais altos, a altitude muito maior, o que dificulta a interceptação deles, mas ainda assim os ucranianos têm tido sucesso em derrubar todos esses drones de fabricação iraniana, né? Causam alguns danos, mas não chega a ser algo significativo no final das contas. Mas os ucranianos responderam com ataques usando drones em Krasnodar e Rostov, essas duas regiões aqui no sul da Rússia, né? Aqui Rostov e aqui Krasnodar Krai, né? Em Primorsko-Akhtarsk, em Krasnodar Krai, os drones visaram uma subestação elétrica, e em Rostov teve um ataque que resultou em fogo, né? Vamos dar uma olhada aqui nos vídeos que tem aqui. Dá para ver só o incêndio ali acontecendo já à distância ali, né? Да, еще раз, походу. O barulhinho do drone ali. Ебать! Офигеть.
Там прям конкретно дронов, походу, хрена. Вон, смотри, гриб даже. Даже гриб вот он. Офигеть. Ладно. Ou seja, mais sons de explosão aí em várias regiões ali, né? Ou seja, foi um ataque ucraniano, a gente não sabe ainda exatamente o que foi atingido, mas o total do dano causado, mas como a gente falou, um incêndio em Rostov e uma subestação elétrica em Krasnodar Krai, né? Aqui foi um outro ataque numa fábrica de pólvora ali em Tambov. Então Tambov é essa outra região da Rússia aqui, mais para cima aqui, ó. Tambov, Oblast de Tambov é essa região aqui, e teve um ataque numa fábrica de pólvora. Tá aqui o drone chegando, explodindo ali na região. Espero que tenha causado um dano bastante razoável por ali, né? Bom, teve também sabotagem lá perto da Coreia do Norte, lá numa ferrovia que é usada pelos russos para transportar munição lá da Coreia do Norte para a linha de frente lá na Ucrânia, né? O pessoal partizão ali explodiu uma parte dos trilhos ali na região. É lógico, esse tipo de ataque é rápido dos russos consertarem a ferrovia, mas pelo menos por algumas horas, eventualmente alguns dias, a ferrovia fica fora de operação, né? Se der sorte de passar um trem por ali e o trem descarrilhar, pode ser até mais tempo, só o tempo de você retirar os destroços do trem ali da região, né? Bom, a gente tem algumas informações aqui sobre ataques passados, tá? No dia 30 de junho, então alguns dias atrás, né? Um míssil atingiu um posto de comando lá em Renichevsk. A gente chegou a falar sobre isso, né? Que teve 12 feridos e 5 mortos e coisa e tal. E a grande novidade que a gente tem agora é que o Teplinsky, que é o comandante do grupamento sul ali dos russos, pode ter sido atingido nesse ataque, né? Eles estão dizendo aqui, é um Telegram russo falando que ele teria sido ferido, né? E eles estão investigando porque acredita-se que alguém deu a informação para os ucranianos, porque o Teplinsky, o atentado contra o quartel-general lá dos russos, aconteceu poucas horas depois que o Teplinsky chegou ali. Então, aparentemente, alguém vazou a informação para os ucranianos e os ucranianos fizeram um ataque e chegaram a ferir o Teplinsky. Não sabemos o grau de severidade que ele tem, né? Ou seja, excelente notícia isso daí. A outra notícia bacana que a gente tem de alguns dias atrás foi quando a gente falou, isso já tem umas 2 semanas já, que os ucranianos destruíram o S-500 que os russos tinham colocado na Crimeia, né? O S-500 é, em tese, o sistema de defesa antiaéreo mais moderno que os russos têm. Não é grandes coisas, é um S-300 um pouco melhorado, mas de qualquer forma é o que os russos colocam como o top do top. Inclusive tem vendido alguns sistemas desse daí. Eu fico imaginando que o pessoal que comprou esse sistema S-500 dos russos deve estar arrependidíssimo a essa altura do campeonato. Mas a gente tinha falado que os ucranianos atingiram esse sistema, né? E aqui a gente tem uma imagem desse ataque mostrando aqui a munição cluster explodindo ali na região onde estava o S-500, né? Segundo o Max 24, existe um vídeo que mostra bem o S-500 sendo destruído, ou seja, é um vídeo que mostra o S-500 e aí depois essa explosão aí que vocês estão vendo. Essa explosão aqui não dá para ver muita coisa, só dá para ver, né? Dá para ver que é uma explosão de munição cluster, mas não dá para ver muito o S-500 aqui, né? Só que ele falou que não está autorizado ainda a publicar o vídeo por hora, né? Essa coisa toda tem que ser autorizada pelo alto comando ucraniano, mas de qualquer forma existem evidências visuais da destruição do S-500. Excelente notícia isso, né? E muita dor de cabeça para os países que compraram esse sistema de defesa aéreo russo, porque no final das contas não serve para nada, né? Esse aqui é um outro vídeo que está circulando por aí que é muito curioso, tá? Assim, não é nada muito importante não, mas é curioso. Vocês podem ver aqui, tem 4 soldados russos transportando um 5º soldado numa maca, né? Então eles estão andando com uma maca, tem mais um soldado russo aqui atrás um pouco, então certamente estão fazendo evacuação de feridos. Aí os ucranianos descobrem e lançam um drone ali perto. E aí o mais surpreendente acontece, o cara que está na maca levanta e sai correndo. Olha, o que houve aqui, né? Ou seja, foi milagre, né? Um milagre divino, o cara ressuscitou ali na hora, né? Curou todos os ferimentos na hora. O que estava vendo? Que estava um monte de gente carregando os outros ali, de repente saiu todo mundo correndo. Vamos ver isso daqui
para vocês verem o curioso dessa história aqui, né? Não é nada assim muito importante, mas realmente é curioso de entender o que está acontecendo. Então o drone está aqui, aí lançou a munição, né? Acabou que a munição não caiu muito perto, né? Errou a coisa, mas no momento que errou, os caras pararam, e aí o cara que estava na maca levanta, e o pessoal baixa a maca e sai correndo. Ué, que história é essa? Ele estava ferido? O que tá? Isso aqui é treinamento? Pode ser treinamento, né? Estavam treinando ali o pessoal de fazer evacuação, então o cara não estava ferido de verdade, estava só fazendo treinamento de evacuação e saíram correndo. Eu não sei o que é isso daqui, né? Mas realmente muito curioso, um caso de cura por drone, né? Drone lançou bomba e curou o russo que estava ferido ali, né? Depois a Ucrânia vai mandar a conta do médico para o pessoal pagar. Bom, uma coisa que está acontecendo em Kherson muito preocupante é justamente a questão da secura no lugar, né? A parte sul ali da Ucrânia, né, depois de Kherson, inclusive a Crimeia também, né, todo o sul da Ucrânia, é uma área muito seca, tanto que tem as dunas ali de Oleshk, tem até alguns desertos ali na Ucrânia, na parte sul ali, né? Isso foi resolvido pelos ucranianos justamente com o canal da Crimeia aqui, esse canal que traz água aqui, ou trazia água da represa de Nova Kakhovka, né? Aqui tinha uma represa, isso aqui era um reservatório, aí a água elevava, entrava aqui no canal e ia até a Crimeia aqui, o que abastecia tanto o sul da Ucrânia quanto a Crimeia aqui, né? E no final das contas, com a destruição da barragem Nova Kakhovka pelos russos em julho do ano passado, a região toda ficou muito mais seca agora, né? E é justamente a margem que os russos estão. Essa região aqui está muito mais seca que o normal. E aí o que aconteceu foi aqui, ó, isso daqui foi um ataque ucraniano que atingiu um depósito de munição e combustível ali na linha de frente, né? Então você vê os russos tentando apagar os incêndios, correndo para cima e para baixo com pazinha. Eu não sei como é que eles vão apagar esse incêndio aí não. Apagar esses incêndios florestais é complicado pra caramba, não é uma coisa fácil de fazer, ainda mais como tinha munição ali, né? Enfim, eles estão ali tentando apagar esse incêndio ali naquela margem, realmente uma coisa muito triste, né? Mas independente deste incêndio aqui particular, que foi pela destruição de um depósito de munição e combustível, outros incêndios também estão acontecendo por outros motivos, né? Então isso daqui é justamente naquela região ali de Kherson, e os russos estão sendo literalmente expulsos pela fumaça das posições, segundo ele está falando aqui. Parece que inclusive algumas ilhas do delta do rio Dnipro estão pegando fogo também, e isso está dificultando a situação para os russos, né? É lógico, ali na região do rio Dnipro, para o norte, né, onde estão os ucranianos, também é relativamente seco, mas o problema é menor do que no sul. O sul é mais seco que o norte ali, então isso é um problema que está acontecendo ali em Kherson, né? Aqui tem até a imagem do Firmes da NASA mostrando os incêndios na região, e dá para ver que realmente tem uma quantidade muito grande de incêndios. Uma grande parte deles é causada por motivos aleatórios, né? Dá para ver aqui essas marquinhas vermelhas aqui. Dá para ver que tem alguns até no norte, ó, mas no norte é menos coisa. No sul é que realmente você tem grandes trechos de incêndio aqui por conta de vegetação seca, né? Minha dessa, a polícia ucraniana prendeu 3 mulheres que estavam ajudando os russos a localizar alvos ali na cidade de Odessa, né? Excelente notícia. Eram 3 jovens que estavam ganhando dinheiro, os russos pagando para elas informarem ali onde é que tinha posto de recrutamento, movimentação militar e coisa e tal. E no final das contas não adiantou muita coisa, os ataques russos a Odessa têm atingido principalmente alvos civis, não conseguiram nada militar significativo, mas agora as moças vão ter bastante tempo para curtir o resto da vida na prisão por conta de traição, né, com o dinheiro que eles ganharam lá do serviço secreto russo, né? Infelizmente ainda tem gente que cai nesse tipo de coisa. Bom, também teve um ataque em Donetsk, os ucranianos fizeram um grande ataque em Donetsk, Donetsk, essa região aqui, ocupada temporariamente pelos russos, aqui em Yashnuvata, né, que é um subúrbio de Donetsk aqui, certamente os ucranianos atingindo aqui para sabotar os esforços de guerra russos aqui na região de Ocheretny, né? E tem aqui mais imagens dessa explosão lá em Donetsk. Os Telegram russos, o pessoal está dando a dica aqui para sair de perto das janelas, sair das ruas e coisa e tal, porque certamente atingiram um depósito de munição ali e a coisa deve explodir. A tendência é explodir ainda mais, é causar mais um monte de destroços lá em Donetsk, né?
O Pulevulan não trouxe ainda o mapa dele aqui, eu imagino que ele vai fazer mais tarde. A única ponto que ele colocou aqui foi essa posição aqui, referente ao posicionamento da 47ª Brigada Mecânica ucraniana, né? O posicionamento deles ali perto de Donetsk. Só essa informação que tem aqui, mas o que está acontecendo na linha de frente é basicamente o mesmo que aconteceu nos últimos dias, que é basicamente muito pouca movimentação. Os russos avançam um pouquinho, os ucranianos têm avançado também mais agora, mas de qualquer forma nada que faça diferença, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as tentativas do Putin de fazer negociação de paz e coisa e tal, o desespero do Putin, né? A gente já falou sobre isso ontem, não tem muito o que dizer aqui. O Petro Poroshenko, que foi o antigo presidente lá da Ucrânia, né, antes do Zelensky, foi o Petro Poroshenko, ele é muito rico, tá? Ele é um industrial muito rico lá na Ucrânia e ele está doando aqui mais uma grande quantidade de drones para o exército ucraniano, né? Ele tirou essa foto aqui, coisa e tal, realmente uma quantidade muito grande de drones. Ele é opositor ao Zelensky, tá? Mas ele deixa claro que, é lógico, durante a guerra o negócio é se unir em torno do presidente mesmo. Então ele se opõe ao Zelensky, mas certamente de olho também nas eleições que virão depois da guerra. É muito provável que ele tenha também interesse em se candidatar depois da guerra, mas ele não reclama, por exemplo, do fato de não ter eleições na Ucrânia agora. Ele sabe que isso está na Constituição da Ucrânia, não tem nada de antidemocrático nisso daí, né? Aqui mais imagens aqui dos milhares de drones que ele está doando para o exército ucraniano. Isso faz uma diferença enorme, porque esses drones hoje em dia são uma parte fundamental do esforço de guerra ucraniano, né? Essa imagem aqui mostra metade de um dia de produção da Ucrânia. Isso aqui na verdade, é os drones que o Poroshenko tá doando para a Ucrânia, né? Mas, além disso, você tem a montagem de drones na Ucrânia, que é muito grande realmente, que está acontecendo em toda a linha de frente. É impressionante a quantidade de drones que tem aqui. A Ucrânia está fazendo 3.000 drones por dia. Impressionante, né? Bom, tem uma publicação, a Verstika.ru, que gravou uma entrevista com um soldado russo que fugiu para o Ocidente, né? Então ele estava no batalhão penal russo, desistiu, né, correu, né, se entregou para os ucranianos e coisa e tal, e está procurando asilo político no Ocidente agora, né? E ele fala um pouco sobre o que está acontecendo lá na linha de frente russa. E aí o que ele conta aqui é justamente que durante o treinamento dele, que foi na região de Kirov, já tinha problemas com equipamento. Tá tudo ferrado lá. Eles deveriam ter providenciado pra gente o básico, pelo menos um conjunto de roupas, né? E pelo tempo que a gente começou, não tinha nem roupa pra gente lá. Os trabalhadores estavam todos bêbados, né? E os oficiais 50-50, né? Metade dos oficiais estava bêbado. Quase no nível do Yeltsin. E o Yeltsin, ex-presidente da Rússia, bebia pra caramba, chega a ter um monte de vídeo vergonhoso do Yeltsin na Rússia, né? A extorsão começou quase que imediatamente, né? O pessoal pede 500 rublos aqui para arrumar material para você, 500 rublos para conseguir não sei o que lá. Enfim, isso já é padrão no exército russo, impressionante esse tipo de coisa, né? Ele diz que no final acabou recebendo capacete Kolpak 20, um capacete de 1960, e o uniforme dele era 10 vezes maior do que ele, era 10 números acima do número dele, ficou muito folgado, e as botas eram 4 vezes maior também. Ou seja, não tinha uniforme no tamanho correto, né? No final ele comprou munição por sua própria conta, os revendedores de munição chegam na unidade e vendem qualquer coisa que você queira, cerca de 600 pessoas na unidade, 40 ainda estão vivas depois de 2 meses de assalto, ou seja, desculpa, de 600 pessoas, 600, apenas 40 ainda estão vivas depois de 2 meses de assalto, ou seja, o pessoal realmente está sacrificando onda humana ali no final das contas, né? Ele estava ali próximo de Kupiansk, no fronte de Kupiansk, e acabou se entregando para os ucranianos. Então o que ele conta aqui é justamente a situação trágica que está lá, né? Ele fala que quando chega na linha de frente, se você é selecionado por um esquadrão Storm, né, Storm Z, eles são compostos principalmente por condenados, tá? Por prisioneiros lá na Rússia, mas não somente, tem gente também, digamos, normal, que também acaba sendo destacada para esse tipo de batalhão, né? E ele fala que nesse caso você está ferrado, em 9 casos de 10 a infantaria é totalmente destruída na abordagem, né? Ele fala aqui que a evacuação de mortos e feridos não é feita porque até quando ele conseguia evacuar os feridos, chegava no hospital, na base deles lá, que era uma escola, e os médicos não tinham condições de tratar, o ferido acabava morrendo ali na escola.
Aí, ou seja, para que você vai carregar um ferido não sei quantos metros e coisa e tal, se não vai ter médico para cuidar do cara de qualquer forma, né? Enfim, uma situação muito complicada. Isso daqui, o cara tá dando uma visão bastante difícil da situação dos russos ali, né? E o Tenente Telenko lembra aqui que esse uso de feridos aqui, ó, tem aqui a imagem de feridos andando ali na Ucrânia, né? Como a gente falou, os caras não tem como tratar, manda o ferido para a linha de frente de novo, né? E não é nem o maior indicador de que a Rússia bateu na parede da mobilização, que ela não consegue mais mobilizar a gente, né? Nem as prisioneiras mulheres, que também estão sendo usadas ali na linha de frente, e que o próprio Tenente Telenko tem destacado, né, como é que isso é um fator muito preocupante. Por quê? Porque se você bota mulheres junto com homens na linha de frente, o homem sempre tende a cuidar da mulher. E isso acaba gerando um monte de situações. Por mais que seja inconsciente, tá? Isso é uma coisa meio que inconsciente na cabeça do homem, o dever de tratar da mulher, né? E por mais que não tenha nada com ela, não tenha nenhum relacionamento, coisa e tal, isso é natural do ser humano. E daí o fato de terem mulheres na linha de frente faz com que os homens percam muita capacidade também, acabem se preocupando demais com isso, tomando decisões erradas, piorando a situação como um todo. Então, aqui, nem as mulheres prisioneiras, os mercenários e os soldados da República da Coreia do Norte, né? E aí ele fala aqui justamente que a ideia é que eles estão usando uso de garotos de 17 anos do Centro de Resistência Nacional, o CNR. Ou seja, está parecendo algo similar ao que Hitler fez no final da Segunda Guerra Mundial, quando ele não tinha mais soldados, precisou colocar crianças na linha de frente, né? Realmente um absurdo isso daí. Garotos de 17 anos. A Rússia vai levar muito tempo para se recuperar dessa tragédia que o Putin está fazendo lá com o Estado russo, né? Eles falam aqui que em fevereiro, março de 1945, o Hitler se suicidou em abril, né? Em fevereiro e março, a Waffen-SS estava usando garotos de 14 anos de idade, no final das contas, né? E parece que a Rússia está ativamente recrutando membros de movimentos patrióticos russos na faixa de 17 anos agora. É o início desse processo, né? Eles não conseguem mais recrutar ninguém, a população lá tem fugido do recrutamento. É lógico, a Rússia tem muita gente, eu falo para vocês, eu acho que não vai ser falta de pessoal que vai ser o problema dessa guerra. O problema está mais para esse que foi mostrado pelo soldado aqui que se entregou, de não ter equipamento. Ou seja, a Rússia consegue trazer as pessoas, mas não tem equipamento para essas pessoas, né? Essa é a situação pior. E até a televisão russa que tá tendo que ser criativa na hora de fazer propaganda. Lembra aquele vídeo que a gente mostrou aqui dos soldados russos, que um matava o outro e coisa e tal? Isso aconteceu já tem umas 2 semanas e coisa e tal. E agora isso está passando na televisão russa, dizendo que são soldados ucranianos que estão fazendo isso. Ou seja, o pessoal realmente está precisando de material, não consegue material. E o mais engraçado é eles virando e falando, não, porque isso mostra o jeito fascista deles usarem, nazista e não sei o que lá. Eu concordo, realmente os russos são nazistas e fascistas, não tenha dúvida nenhuma, né? Bom, falando de notícias boas, os Estados Unidos está fornecendo um pacote de 2,2 bilhões de dólares, 2,3 bilhões de dólares. Aqui tem a descrição do que vai vir aí para a Ucrânia, um monte de coisa aqui, mísseis para sistema de defesa Rock, munição para HIMARS, um monte de artilharia para obuses e canhões, um monte de coisa, né? Então, excelente notícia isso daqui, ajuda americana. Temos também a informação de que a Ucrânia recebeu o 3º sistema Patriot da Alemanha, né? Que excelente notícia isso. O Patriot é muito importante para a Ucrânia justamente porque permite que a defesa das cidades, né? A defesa da Ucrânia hoje em dia é o ponto central nessa história toda. A análise quem faz disso é o Johnny Ascola, que é um especialista militar. Ele fala aqui que o Zelensky disse que a contraofensiva, planos de contraofensiva ucraniana estão postergados devido à falta de material, né? Ainda tem falta de material, ainda precisa de mais coisa para armar as brigadas que estão sendo criadas na Ucrânia. Enquanto não tiver esse diferencial muito significativo, a Ucrânia não fará nenhuma contraofensiva, né? Mas ele lembra aqui que o plano mais efetivo de vitória da Ucrânia é manter a posição defensiva, impondo perdas insustentáveis para a Rússia, né? A gente falou sobre isso outro dia. A Ucrânia, no momento, tem 14 brigadas que estão abaixo da capacidade. O Zelensky falou que está mobilizando o pessoal para substituir, né, para compor essas brigadas, mas precisa de material, de equipamento também, né?
Por isso, não deve ter nenhum plano de ofensiva ucraniana no futuro próximo. Devem aguardar até terem uma folga de material significativo para fazer uma ofensiva de fato, né? E aqui ele coloca que certamente a melhor situação para a Ucrânia é manter uma posição defensiva e continuar atacando a Rússia até que a Rússia esteja quebrada economicamente. A Ucrânia, como tem o apoio do Ocidente, está mais imune a isso do que a Rússia. Então eu concordo, esse é o plano mais razoável, né? E olha que coisa mais engraçada aqui, o Putin disse que está preparado para compartilhar a Crimeia com a Ucrânia no plano de paz conforme for negociado e coisa e tal. Olha só, já está falando em compartilhar a Crimeia. É lógico, isso não vai acontecer, tá? A Crimeia é ucraniana, o Putin tem que sair da Ucrânia, tem que sair da Crimeia inclusive, né? Mas chega a ser notório ele falar já em compartilhar a Crimeia, né? Aqui está a Folha de Pernambuco, o jornal esquerdista aqui do Brasil, que o Zelensky desafia Trump a revelar planos para um fim rápido da guerra com a Rússia. Na verdade não é isso, estão querendo colocar o Zelensky contra o Trump aqui, é o natural da mídia tradicional socialista vendida para os russos. Mas o que o Zelensky falou numa entrevista foi literalmente isso daqui. Ó. Se o Trump sabe como terminar essa guerra, ele deveria nos dizer isso hoje, né? Se ele planeja acabar com a soberania ucraniana, nós queremos saber disso agora, né? Antes disso daí, antes dele tomar posse, né? Então, assim, o Zelensky falou uma coisa que está na cabeça de todo mundo, né? O Trump disse que se ele ganhar as eleições, que ele resolve esse problema rápido. Resolve como? Né? Não vejo muita alternativa, né? Aqui tem gente dizendo que o plano dele seria forçar a Rússia e a Ucrânia a negociarem. Para a Rússia, ele botar arma para a Ucrânia até a Ucrânia ganhar a guerra. E realmente, se os Estados Unidos quiser, a Ucrânia ganha essa guerra rapidamente. E a Ucrânia, ele ameaçar tirar as armas da Ucrânia para forçar a negociação. Né? Eu não sei muito bem como é que isso ia funcionar, porque negociar o quê? Né? A primeira coisa que tem que acontecer é a saída das tropas russas da Ucrânia. Então não faz muito sentido essa negociação do Trump. Mas, de novo, é muito importante notar que quem está falando isso é a imprensa. O Trump em si não falou como é que seria esse plano dele. Está todo mundo curioso de saber como é que seria. A gente não sabe ainda o que ele está propondo nisso daí. Eu acho, particularmente, que o Trump não está propondo nada. Ele está usando puramente retórica eleitoral. Ele sabe que o problema da guerra é do Biden, então ele pode dizer, ó, o Biden está falhando, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou resolver o problema. Ah, vai resolver como? Não, depois eu vejo. Entende, né? Isso é típico de político querendo ganhar voto, né? E essa é a situação. Os jornais americanos, evidentemente, tendem a colocar ele contra a Ucrânia porque sabem que isso prejudica ele eleitoralmente lá nos Estados Unidos. Mas, sinceramente, eu não acho que já tenha um plano de fato para a guerra da Ucrânia e da Rússia, que o Trump tenha realmente esse negócio. Ele só fala por falar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.